Hoje vamos fazer um preenchimento de mandíbula feminina. No caso do preenchimento da mandíbula, quando é masculina, nós buscamos deixar o paciente com o rosto um pouco mais quadrado. Quando é feminina, temos que deixar o rosto delicado. Então, essa forma de deixar o rosto delicado é deixando ele mais um aspecto de V. A paciente aqui, ela tem esse aspecto mais arredondado e não tem marcação na mandíbula dela. Então, nesse caso, nós sentimos o osso, a pontinha do osso da mandíbula dela está bem aqui em cima. Então, pegamos para poder fazer o preenchimento bem aqui. E aí, nós fazemos assim, ó. O pertuito vem aqui nesse ponto. Então, vamos fazer um botão anestésico bem nesse pontinho. E depois, com a cânula, vamos fazer bolos e retroinjeção. Bolos e retro. Então, no caso, vai ter um bolos de mais ou menos, aproximadamente 0,3 aqui embaixo. E vem fazendo a retro de aproximadamente 0,1. E depois fazemos um outro bolos de 0,1 aqui em cima e um outro de 0,1 aqui em cima, todos com retro, como se fosse um leque. Então, fazemos o pertuito e seguimos com esses bolos. E a mesma técnica se replica do outro lado. Ó, então aqui eu vou usar o produto da Milimetric, que é da CIMED. Eu gosto muito de utilizar ele. E é claro, como vamos fazer o preenchimento da mandíbula dela, então vamos utilizar o intenso. A linha Milimetric, eles já mandam junto 2 agulhas de 25G e uma cânula 21G. Então assim, claro, a mandíbula ela tem que ser feita na cânula. Então, isso de certa forma já é uma grande economia para nós profissionais, porque não precisaremos estar gastando com uma cânula, comprando e investindo na clínica. E sem contar que, como vou utilizar 2 ml, dá para ser utilizado também na mesma paciente a mesma cânula e no fim acaba sobrando ainda uma cânula a mais para você fazer um bioestimulador ou então utilizar outro produto. Aí, tá aqui o preenchedor, ele vem com 1 ml dentro dele, esterilizado. Eu abro o produto, coloco aqui na minha bancada e pego aqui junto já a cânula com a agulha, código de rastreio, algo que é muito importante deixar na etiqueta do paciente, na ficha de anamnese, as 2 agulhas e a cânula. Então, antes de começarmos com o atendimento, vamos fazer o ponto anestésico para o pertuito. Aqui eu já peguei uma seringa com 3 ml de anestésico, mas porque haverá outros preenchimentos depois. Então, lembrando, o que eu estou usando aqui é a Xilestesin, tá bom? De anestésico. Eu venho, faço a asepsia com um suave, e então eu aplico mais ou menos meia ml aqui no paciente. Lembrando, minha agulha é a de leve, eu vou poder dar o máximo de conforto para o paciente. Eu dou umas leves batidinhas para o paciente sentir um mínimo de desconforto, dar uma distraída, e vou aplicando de pouco em pouco para poder evitar o desconforto do paciente. Apliquei a quantidade necessária e pronto, deixo fazer efeito. Então eu venho com uma agulha de pertuito, essa agulha é um pouco mais calibrosa, e eu faço assim o pertuito aqui na região em que eu fiz o ponto anestésico. Lembrando, sempre manter uma gazezinha na mão ou um algodão, para assim você evitar que, se sangrar, você já tá com ela aqui na mão. Entro com a cânula em um ângulo de 90 graus e inclino. Lembrando que o preenchimento aqui ele tem que ser num plano profundo.
Porque se você faz num plano superficial, irá marcar demais o preenchimento. Minha cânula, empurro mais um pouquinho, é isto. Pode aproximar aqui, tá? Ó, olha lá, a pontinha da cânula aonde ela está. Perdão. Então, eu aplico aqui, ó, 0,3 na paciente. De bolos, eu até deixo o dedo aqui, ó, pra marcar bem, e vem na reta. De novo aqui mais pra cima, mais ou menos um 0,2, e venho na reta. Vou reforçar mais um pouco aqui embaixo. De preenchedor e puxo bem pra cima a cânula e retro. Para um pouco, o ácido hialurônico, temos que pensar o seguinte: ele é uma massinha de modelar. Depois que você faz o preenchimento, você vê como que tá o resultado do paciente e vai modelando o rosto dela para poder deixar bem marcadinho e vendo aonde que você precisa aplicar mais e fazer o retoque. E olha só a projeção que já deu para poder ser feita na paciente. Vou colocar mais um pouco aqui. Nesse ponto e concentrar bem. Venho modelando mais ou menos onde eu quero que fique o ácido e pronto. Nós já conseguimos criar um ângulo de mandibular perfeito aqui e bem marcadinho, porém buscando delicadeza. Para poder completar e deixar ainda mais marcado e definido o ângulo mandibular, vamos pegar de um outro ângulo o preenchimento. Então, esterilização. O pertuito vai vir a partir daqui, porque eu quero que fique definido esse ângulo aqui, ó. Então, eu venho com o pertuito e eu faço bolos aqui e retro. Porém, aqui vai ser colocado 0,5 ml no total. Esterilizo o ponto do pertuito e faço o botãozinho anestésico. Agulha de level, bem pouquinho, vou dando batidinhas e leves aplicações, para que assim o paciente não sinta tanto a anestesia, porque ela dá uma leve ardência. Então, para que o paciente tenha o máximo de conforto, eu faço dessa forma. A anestesia aqui, ela já deu o efeito dela, dou uma leve massageada, para poder se esparramar e aumentar a circulação. Então, eu venho primeiro a agulha com 90 graus, porque eu preciso que a cânula ela entre nesse ângulo para que ela fique bem profunda, porque o plano ele tem que ser profundo. Cânula, 90 graus com a cânula. Inclino e desço. Você pode aproximar aqui, por favor? Ó, estou descendo com minha cânula, ela já se encontra onde eu quero, que é bem aqui nesse ângulo. Então, pego bolos dela, faço bolos e venho então fazendo a retro, para deixar ela bem marcadinha.
Vou aplicar mais um pouquinho. Só que um pouco mais à frente. Um pouco aqui eu faço a aplicação e subo na retro. Pronto. Já criei um ângulo perfeito mandibular. Agora, a comparação de um lado preenchido, que é esse aqui da paciente, olha só, para um lado que não se encontra preenchido, o quanto que o rosto dela se encontra ainda arredondado. Portanto, o preenchimento mandibular, ele é simples, basta que você saiba fazer a técnica correta, lembrando 100% de esterilização, utilizar o material correto e principalmente saber a questão da profundidade. Então, é necessário você entender que você precisa fazer uma avaliação da face do paciente, ver se ele possui alguma assimetria no rosto, porque a depender do lado que o paciente dorme, o rosto ele acaba tendo assimetria em sua face. Então, você precisa buscar corrigir essa assimetria, mas também sem fugir da anatomia do paciente. E aí, você sempre vai fazer a aplicação em plano profundo. Isso é muito importante, porque se você fazer em plano superficial, você vai estar marcando demais o ácido hialurônico e principalmente quando o paciente ele for se expressar, movimentar a pele, ele vai marcar através da expressão do paciente. E não é isso que queremos, porque nós buscamos ter sempre naturalidade. Portanto, acompanhe aqui o canal e se você gostou desse vídeo, curta e salva e compartilhe ele.